governos do mundo inteiro, eles têm mudado a política de tributação para uma parada mais transacional, para cada transação. Porque é muito fácil evadir imposto de renda, tá ligado? Mais ou Principalmente menos. se você for empresário. Se você for um contratado, não tem como. Mas se você for um empresário, tipo, tanto de youtuber aí que não paga imposto, tá Mas o ligado? lance é o seguinte, o que acontece? É que o YouTube tem um lance específico. Como o YouTube paga via... PayPal. Não, como é o nome? Transferência internacional? Tem um nome. Via câmbio. Tem um nome do câmbio que eu esqueci. Entendi. Fica um pouco mais difícil de você fiscalizar todo mundo, porque o YouTube aqui não declara. Não existe um CNPJ aqui do YouTube que ele declara e você tem que fazer o cruzamento. Isso não acontece. Agora, o lance é o seguinte. Em outros países, como que se tributa normalmente? A empresa não tem, em primeiro lugar, imposto de renda à pessoa jurídica, nem contribuição social sobre o lucro líquido, que tem no Brasil. Em segundo ponto, você não tributa a cadeia. Você tributa o produto final quando for tributar. Então, vou dar um exemplo para você. Eu produzo aço para um cara que vai produzir o tubo, para o cara que produziu o tubo produzir esse braço aqui. O cara do aço não paga, o tal que aqui no Brasil tem esse imposto estadual que é o ICMS, etc. O cara do tubo não paga, só paga o cara que for vender isso daqui. Aqui no Brasil você tributa o cara do aço. Aí o cara tem crédito de ICM que ele vai ter que descontar. Do cara que faz o tubo que vai ter crédito de ICM que ele vai descontar. O cara se Mano, é fode ridículo, enorme. velho. Sim. E aqui no Brasil tem uma anomalia chamada substituição tributária. É a coisa mais retardada do mundo. É tipo assim, eu não consigo fiscalizar os pequenos. Eu não consigo fiscalizar se você e eu estamos pagando imposto. Então, a gente chega pro grande e fiscaliza o grande em nome de você. Como assim? Eu tenho um posto de gasolina. Vou comprar álcool. O governo não consegue fiscalizar todos os postos. Então... o tributo do posto, quem paga é a usina. Aí já está embutido no preço do álcool. Entendi. É ridículo isso, cara. Então você começa a tributar a cadeia, uma coisa começa a ficar mais cara que a outra. E agora tem essa reforma tributária, bizarro, eu não sabia disso. que eles querem tributar algo que é ainda pior. Tudo bem, quer simplificar? Ótimo, todo mundo quer simplificar. Só que eles querem tributar a transação monetária. É pior ainda. Você imagina quantas transações monetárias não tem. Pois é. Vira um negócio exponencial ridículo. Então, assim, infelizmente, a gente está indo na contramão do mundo. Aí o que o mundo faz? Mas a Europa fez isso, não fez? Eles colocaram um monte de imposto sobre transações. Eu sei que eles fizeram isso porque eles estavam tendo um problema em taxar essas empresas de mídia social, entendeu? Porque o que os caras fazem? Eles ficam vendendo e colocando nas ações da empresa dele, crescendo as ações da empresa deles, nunca retiram aquilo como lucro mesmo, tá ligado? Aí fica só reinvestindo dentro da empresa e fica pagando um salário marginal para ele Então, mas sobreviver. eu acho... E aí ele nunca paga imposto, Mas tá ligado? certo, porque a empresa ela tem que crescer. Você não pode taxar o crescimento da sua empresa. É isso que eu ia te falar. Como é que eles taxam? O lucro e dividendo, que aqui no Brasil não é taxado. Só 2 países no mundo não taxam. Só que o Brasil taxa a empresa enquanto a lucratividade da própria empresa. Então aqui no Brasil é o seguinte, você tem uma empresa. Sua empresa valia 10, ela passa a valer 20. Você não retirou lucro, você não vendeu ela, você não fez nada. Você não paga nada. O certo seria, você não paga nada. Se você for pegar o dinheiro para você... Bom, agora eu quero pegar na minha pessoa física. Estou pegando o dinheiro. Agora eu vou pagar o lucro. Sim, sim. Aqui no Brasil você não taxa isso, mas você taxa o próprio crescimento. Então a sua empresa está crescendo, você está pagando. Está errado. Não, com certeza. Você está pagando imposto sobre a sua performance. Eu Tá também errado. acho. Eu gosto muito desse negócio de simplificar. Pra mim tinha que ter um também. imposto só. E é isso, porque é muito mais fácil de você controlar o que tá acontecendo, onde tá Aqui vindo tem o um dinheiro. lance. O lance é o seguinte. Qual que é o imposto mais justo, mais simples e mais que atinge todo mundo? O imposto de renda. Imposto de renda, todo mundo tem alguma renda. Só que tem um lance. Quando você aumenta o imposto de renda, você desagrada todo mundo de uma vez só. Então, vou aumentar o imposto de renda. Todo mundo vai ficar puto comigo. Então, o que eu faço? Eu sou esperto, eu não vou taxar renda. Eu faço o seguinte, você produz o quê? Puta, eu produzo camiseta. Eu vou taxar camiseta. Quem vai ficar bravo em primeiro lugar? Só os produtores de camiseta. Só depois, o cara que comprou uma camiseta, ele vai perceber. Vou taxar carro. Quem é que vai ficar bravo? As indústrias. Só depois o taxista vai ficar bravo e só depois o consumidor vai ficar bravo porque o taxista está pagando. Só que aí já está longe. Aí já foi. Então, aumentar imposto de renda é muito impopular. Então, os caras começam a distribuir. Vou taxar um servicinho aqui, vou taxar um produto ali e nós vivemos nessa bagunça. E aí começa essa guerra de corporação. Olha, eu produzo cigarro. Então, o cigarro faz mal para a saúde, porra, você tem que ter um puta do imposto. Olha, eu produzo camiseta. A camiseta, pô, é importante, porque é a vida das pessoas, precisa de camiseta, então você paga... Aí começa a guerra de corporação. Começa o Estado a definir
quais são as coisas que merecem ou não merecem pagar mais ou menos imposto. O Estado decide os winners and losers da parada. Exatamente. É ridículo isso. É completamente ridículo. Também, cara, a gente é... Se a gente fosse mexer tanto assim nesse troço, que assim, isso aí que tu tá falando de diminuir imposto, eu tô amando. Eu entendo que você tá falando do imposto de renda e tal, também acho que seria mais justo se tivesse que ter algum tipo de... alguma coisa nesse sentido. Só que se a gente fosse fazer algo assim, de diminuir todos esses impostos, talvez eliminá-los e tal, a gente ia precisar necessariamente de uma diminuição do Estado também. O lance é o seguinte, é muito fácil você ser liberal na hora de você falar que você quer diminuir imposto. Até esquerdista, chegar pro Gregório do Vivier e falar, tem que diminuir imposto. O lance é, para você diminuir imposto, tem que fazer uma coisa antes, que é a lição de casa, tem que diminuir custo. Sim, tem que diminuir os custos. Nessa hora é difícil. Quando você chega e fala assim, meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa, nós temos que reformar a Previdência. Opa! Agora eu não quero ser liberal. Meu irmão, nós vamos ter que acabar com o privilégio de juiz. Opa, eu não quero ser o político que vai pregar, diminuir férias de juiz, diminuir salário, botar teto. Então é muito fácil você ser liberal na hora de cortar imposto. O difícil é você falar que brigar custo com o nós vamos sistema, cortar. né? E aí tem mais. Não adianta só achar que cortar custo é cortar só a elite. Tem coisas que tem que ser cortadas. Por exemplo, a reforma da Previdência, ela corta privilégios, que é o certo, tem que ser feito, mas ela também tira um pouquinho das pessoas como nós, pessoas comuns. E todo tem que cortar. Mas sabe, tipo, tira, ok. Eu entendo isso, mas ao mesmo tempo, tipo, quanto que as pessoas comuns não poderiam estar ganhando a mais se a gente só não tivesse esse monte de regras que impedem do Brasil funcionar que nem uma Ferrari, tá ligado? justamente a nossa teoria. E eu concordo, eu acho que... justamente a nossa teoria. Eu acho que é isso, a gente tem que realmente lutar para isso, para conscientizar as pessoas. Aí você falou que teria que subir o imposto de renda e esse seria um imposto... Mas tem alguns problemas na minha visão nisso, porque, tipo, o imposto de renda é algo que você tem que declarar. Não é algo que é fácil de fiscalizar. Tudo você tem que declarar. Só que o imposto sobre transação seria muito mais fácil de ser... porque você não tem escolha. Na hora que você faz a transação... Não, por dois motivos. Você já paga o imposto, tá ligado? Primeiro é o seguinte, primeiro que você não pode... defender que se diminui imposto por causa da sua base de fiscalização. Pô, eu acho que esse imposto tem porque esse aqui sonega... Não, você tem que ver o que é justo e você tem que se virar, o Estado tem que correr atrás de saber fiscalizar aquilo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto imposto sobre transação é extremamente fraudável. Vou dar um exemplo para você que aconteceu quando se criou a CPMF. Pessoal, vamos criar um negócio provisório para a saúde, que puta mentira, sobre transação. É um postinho bem pequenininho, tá? Sobre a sua transação. O que acontecia? Eu sou empresário, você também, ele também. Aí eu te passo um cheque, você não desconta o cheque, você passa para ele. Aí de repente o cheque volta para mim. Você não transaciona. Aí beleza, aí vamos supor que, mano, eu passei esse cheque, nossa, tá no 20º, cara. Puta, preciso de grana, eu vou pagar imposto, mas foda-se, eu vou descontar. Puta, voltou sem fundo, aí devolve pra um, devolve pra... Você trava todo mundo. E você tem um outro quesito que não pode se ignorar, que são as criptomoedas. Você vai incentivar o mercado informal de criptomoeda. Verdade. E quem hoje está nas criptomoedas? Hoje está na criptomoeda pessoas honestas, pessoas que não declararam, só sonegaram. E você tem muitos criminosos também. Então você está incentivando a pessoa a fazer cada vez mais merda porque você quer ser aquele cara que vai taxar a coisa errada. Entendi. Realmente, isso é um ótimo argumento. Não, e outro, a transação... Vamos supor que eu vou fazer isso daqui. Ele vai fazer a mesma coisa que eu. Por acaso, eu tenho 3 fornecedores diferentes. Eu tenho o fornecedor do botão, o fornecedor do plástico, o fornecedor da tinta. Ele vai verticalizar a empresa dele, ele vai produzir tudo. Talvez ele seja menos eficiente que eu. Porque o cara que faz só o botão, ele se especializa, ele fica muito bom. Ele vai fazer, mano, o melhor botão com o menor custo. O cara da tinta, a mesma coisa. Ele vai verticalizar a empresa dele, vai fazer tudo com menos eficiência, vai poluir mais, ele vai ser ruim e eu vou ser bom. Só que como eu vou ter mais transação financeira aqui, porque eu vou ter que pagar o cara do botão, vou ter que pagar o cara da tinta, vou ter que pagar o cara do plástico, eu vou pagar, por causa de imposto, um custo mais caro por eu ser eficiente do que um cara que está sendo eficiente, mas está fazendo tudo no próprio quintal. Entendi. Você entende? Mas, entendo. Aí, nesse sentido, o imposto de renda seria o mais justo possível, porque ele não afeta a produção. Exato, é o mais justo. Sim. O imposto de renda é o mais justo. O problema é que, tipo, o cara ricão, ele vai saber burlar o imposto de renda de alguma forma, tá ligado? Eu acho que... Cara, é o que acontece hoje em dia. O cara ricão, ao contrário, ele vai saber muito mais burlar o imposto sobre transação do que o... Com certeza absoluta. O problema talvez seja existir algo como imposto, né? Talvez... Caralho, imposto é roubo, chegamos nessa. Não, eu acho o seguinte. Imposto de renda é o mais simples em todos os aspectos. É o mais justo, é o mais simples de entender. Você vai pagar uma flat taxation, quem ganha mais, paga mais, ponto.
E, cara, deixa livre as pessoas para comprar produto, serviço, empreender, crescer empresa, seja feliz.